Pronto, podemos começar a nossa audição. A primeira comissão agradece a presença da doutora Isabela de Virto e do professor Dr. Paulo Pamplona Corte Real. Naturalmente que aguardamos a vossa audição sobre os temas que estão aqui sobre a mesa, que são as políticas públicas para a proteção das crianças, das famílias e para a promoção da natalidade. Não falei convosco antes, não sei se querem fazer uma intervenção inicial sobre este tema que queiram fazer, então depois os deputados porão as questões que entenderem. Portanto, tem a palavra a doutora Isabela de Virto. Boa tarde a todos e a todas. Nós temos um documento que consensualizamos no âmbito desta audição com outras associações, que nomearei no final, vou passar a ler. Políticas em torno da parentalidade têm que privilegiar o bem-estar de cada criança, garantir uma responsabilização no exercício da parentalidade e pensar a parentalidade como um compromisso inquebrável e inalienável. Estes princípios devem sobrepor-se a qualquer visão ideológica ou a políticas que pretendam reconhecer apenas modelos únicos de famílias ou promover uma desigualdade de género no exercício das responsabilidades parentais. Assim, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade pressupõe a promoção da parentalidade positiva e consciente e das condições que permitam a realização de projetos parentais em igualdade, em linha com o que determina a lei internacional e numa altura em que Portugal se prepara para assumir o seu mandato como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o triênio 2015-2017. Nesse sentido, defendemos a continuada promoção e o reforço de políticas para a igualdade de género e para a prevenção e combate à violência doméstica e à violência de género, o fim da exclusão de mulheres solteiras e casais lésbicas no acesso a técnicas de procriação medicamente assistida, a garantia de condições de segurança a cada família, nomeadamente através do seu reconhecimento legal, acabando com a violação de direitos humanos no acesso à coadoção em casais do mesmo sexo, o reconhecimento da importância da adoção enquanto paradigma de parentalidade positiva, acabando com a exclusão de casais do mesmo sexo na candidatura à adoção. Subscrevem a Amnistia Internacional Portugal, a Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual, a APF, Associação para o Planeamento da Família, a ILGA Portugal, Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgênero, a Rede Execo, Associação de Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Intersexo e Apoiantes, e a UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. Teremos todo o prazer em deixar convosco uma cópia escrita. Faremos uma cópia para a Comissão para distribuir pelos senhores deputados. Agradecemos. Eu gostava só de acrescentar, esse documento, de facto, foi subscrito por todas estas associações que nomeámos. A partir de agora, a nossa pequena intervenção, que por termos contributos adicionais, não vincula naturalmente essas associações e é só da nossa responsabilidade. E neste sentido gostava de começar por agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui, embora seja um convite um pouco estranho, porque aprofundar a proteção das crianças e das famílias é uma preocupação nossa, de facto, mas não tem sido ou não foi, num caso muito recente, uma preocupação visível no Parlamento. Pelo contrário, nós estivemos aqui exatamente nesta sala, nesta comissão, muito recentemente, num trabalho em torno do projeto de coadoção, como é certamente do vosso conhecimento, e esse trabalho aturado, muito transversal, foi basicamente ignorado depois na prática pelo Parlamento, quando o desfecho foi aquela vergonha que se viu. Ou seja, no processo de coadoção, o Parlamento decidiu ignorar as famílias, adiar expectativas das crianças e ignorar, nomeadamente, orientações do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e colocar Portugal a par com a Rússia, a Ucrânia ou a Roménia, ignorar uma carta de congratulação pela aprovação inicial por parte do Comissário Europeu dos Direitos Humanos, ignorar instituições que trabalham pelos direitos das crianças, como o Instituto de Apoio à Criança e a Unicef Portugal, ignorar
peritos e peritas de várias áreas que vieram aqui dar o seu contributo e que acabou por, enfim, ter um papel de divulgação daquilo que é o consenso científico e está online e pode ser visível e é importante nesse sentido, mas em termos de resultados práticos foram nulos. E ignorar também testemunhos e casos concretos de pessoas que vieram aqui e de famílias que aqui vieram. Mas além da coadoção há mais questões em termos de legislação que neste momento não garantem nem a proteção das crianças e das famílias, nem promovem a natalidade sob qualquer ponto de vista. Podemos rapidamente falar naquilo que é o acesso à candidatura à adoção. Não é novidade que para nós é discriminatório. Qualquer casal, qualquer pessoa deve poder ser candidata a passar pelo processo que leva à adoção de uma criança, exatamente porque o superior interesse da criança é estar com uma família que cuide e que seja a sua família para sempre. Todos e todas temos que ter o direito de passar pelo processo de podermos ser avaliados em condições enfim, de igualdade, digamos, juntamente com todos os outros casais. E em relação a políticas de natalidade, é especialmente irónico para nós, uma vez que, enfim, nós temos uma legislação de 2006, estou a falar do acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, da qual estão excluídas mulheres solteiras e casais de mulheres, ou seja, estamos a falar de uma lei que previne que as pessoas possam engravidar e possam levar para a frente aquilo que são os seus projetos de parentalidade, aquilo que são os seus projetos pessoais de ajudar a combater o abismo demográfico. Garantir a coadoção em casais do mesmo sexo, garantir o acesso à adoção para todos os casais e todas as pessoas que queiram e garantir o acesso à PMA para todas as mulheres, estejam ou não em união de facto ou casadas com um homem ou com uma mulher. São 3 questões que, a nosso ver, são absolutamente essenciais e que demonstrariam a ser resolvidas rapidamente, porque podem ser, de facto, aí sim, uma preocupação pela proteção de crianças, pelas famílias e até pela natalidade. Os contributos que possamos dar para esta discussão não acabam aqui. Há também uma visão de família e daquilo que é a parentalidade e do que deve ser, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho e o que é ser filha, que tende a ser limitada. E achamos que podemos ajudar um pouco a pensar esta questão em termos mais estratégicos, numa visão mais global. E nesse sentido gostávamos de partilhar uma reflexão que de alguma forma tivemos que fazer. E tivemos que fazer porque precisamente enfrentamos todo o tipo de obstáculos ao exercício da parentalidade, todo o tipo de obstáculos ao reconhecimento da parentalidade nas situações que já existem. Mas precisamente por isso somos confrontadas e confrontados com o facto de não estar, em geral, em primeiro lugar, o superior interesse de crianças e julgo que, no fundo, vimos ao longo das últimas décadas um caminho no sentido da valorização dos direitos das crianças, mas que ainda está longe do fim. Aliás, mais uma vez, este exemplo da coadoção marca bem a falta de respeito pelas crianças que este Parlamento, infelizmente, demonstrou e, mais uma vez, lamentamos esse facto que, de resto, nunca poderemos esquecer, mas estamos a falar de direitos de crianças que se tornam, de facto, cada vez mais, e ainda bem, o cerne da nossa legislação e o cerne da nossa atenção. E isso passa por perceber que não existe nenhum tipo de ideia e conceito específico de família que possa sobrepor-se precisamente a esse superior interesse, daí o facto de ser superior. Portanto, esta é uma questão de fundo, mas que também tem a ver com o facto de termos uma lei que tem várias contradições
Tem várias contradições porque tem um vínculo claramente biologista e, no entanto, tem várias exceções, desde logo no próprio reconhecimento da adoção e da possibilidade da adoção e, portanto, reconhecendo que a parentalidade não é e não tem que ser baseada em nenhum tipo de vínculo biológico. Para além disso, com uma lei que regula técnicas de procriação medicamente assistida, que determina que, por exemplo, um dador não será pai, pelo contrário, que haverá uma presunção de paternidade para o marido da mãe, vincando, portanto, o facto da biologia ser completamente irrelevante neste momento no estabelecimento da parentalidade nesse âmbito. Nós temos, portanto, legislação que, de alguma forma, é contraditória, ou aparentemente contraditória. Ainda assim, o percurso tem sido precisamente no sentido de afirmar uma noção de parentalidade positiva e, portanto, num compromisso perene e num compromisso que mães ou pais têm que assumir perante crianças concretas e, portanto, sob o prisma, mais uma vez, dos direitos das crianças, e também, precisamente por isso, num desligar de qualquer papel primordial da biologia no sentido do estabelecimento da parentalidade. Porque, precisamente, a biologia não é qualquer tipo de garantia, como nós sabemos, infelizmente bem, do exercício da parentalidade adequada, e o Estado, felizmente, intervém precisamente para garantir que determinadas condições extremas sejam precisamente evitadas e, no entanto, há condições que não são extremas que também seriam eventualmente evitáveis e nós continuamos a ter, portanto, aqui uma tensão entre aquilo que foi a legislação durante muito tempo no que diz respeito ao papel da biologia e o que é a tendência da legislação no sentido do reconhecimento quer da parentalidade positiva, quer da desvinculação da biologia nessa parentalidade. Isso significa que, no fundo, a forma como nós encaramos a parentalidade é, de facto, nesta lógica de parentalidade positiva e apontando à adoção, não como uma figura acessória e como uma figura subsidiária ou de alguma forma menorizável, mas, pelo contrário, como a figura por excelência que representa o compromisso de parentalidade que qualquer mãe ou pai deveria ter. Ou seja, no que diz respeito à adoção, não faz sentido, no nosso entender, por exemplo, tentar reproduzir algum tipo de modelo, entre aspas, natural, ou seja, qualquer tipo de modelo baseado na biologia que não é precisamente garantia de nada. Pelo contrário, o que é fundamental é garantir que se promove a parentalidade positiva e consciente e um compromisso que seja, mais uma vez, inalienável e quebrável face a crianças concretas. E isso, naturalmente, não passa por nenhuma composição típica de família, passa, pelo contrário, por uma grande diversidade de possíveis composições em que o que é relevante é a avaliação das sinergias que estão estabelecidas com as crianças e, obviamente, da adequabilidade dessas sinergias para o seu desenvolvimento integral. Portanto, no fundo, em termos de perspectiva, a nossa perspectiva é esta, é uma perspectiva de apontar para a lógica da adoção como a lógica da parentalidade atual e a lógica que nós deveríamos promover no sentido de proteção adequada a todas as crianças, no sentido, no fundo, de dizer que todas as crianças deveriam ser adotadas, sendo que adotadas, nomeadamente, por pais ou mães biológicas. Portanto, no sentido de serem ativamente desejadas e de haver um compromisso efetivo de mães e pais face a essas crianças. E isso é um desafio, porque estamos longe de ver isso acontecer e, portanto, em termos de desenho de legislação e em termos de desenho de políticas, essa seria uma orientação sobre estudo que, a nosso ver, faz todo o sentido, precisamente sobre estes prismas, que são os prismas que nós queremos fazer afirmar. Acho que seria o contributo que poderíamos dar em função desta reflexão. Muito obrigado pelo vosso contributo. Aguardo inscrições. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à ILGA Portugal, na doutora Isabela de Virta e na professora doutora Paulo Pamplona Corte Real, uma especial palavra de parabéns à doutora Isabela de Virta, presidente recente da ILGA Portugal, primeira mulher presidente da ILGA Portugal. Dizer que senti a emoção nas suas palavras e que me contagiou e, portanto, é também com alguma dificuldade que falo convosco sobre estes temas, uma dificuldade que vem de razões boas e não de razões más.
E queria começar por dizer o seguinte, como sabem, esta nossa conversa tem por base uma resolução da Assembleia da República que recomenda às comissões parlamentares permanentes que, no fundo, apresentem relatórios, integrem uma série de orientações estratégicas, promovendo, se possível, um quadro de compromisso. E foi por isso que nós nos lembrámos de chamar a ILGA para tentar sensibilizar a direita para um compromisso possível e sereno relativamente a estas matérias, sendo certo que nem sempre o consenso é possível. E nós temos, de facto, um compromisso absoluto e vincado com os pontos que foram aqui vincados. Desde logo, relativamente à coadoção, não vale a pena dizer porquê, fomos protagonistas dessa matéria e temos o mesmo sentimento em relação ao desfecho que ela teve e, sobretudo, ao paradoxo de Portugal ter ficado a viver bem com crianças que já existem e que não se vê nenhuma Comissão de Proteção de Menores a ir a correr, buscá-las, e ao mesmo tempo Portugal vive bem em deixá-las invisíveis e sem direitos. Portanto, por um lado, diz-se que não é bom casais do mesmo sexo terem crianças ao seu cuidado, mas, por outro lado, é bom tê-los ao seu cuidado sem direitos. Ficámos nessa situação ao lado de países como aqueles que referiram. E, portanto, o nosso compromisso é muito grande e esperamos trazer para este lado a direita. Por outro lado, também a adoção, exatamente no sentido em que o disseram. Tirando aquele paradigma que, aliás, foi aqui referido pelo CDS de manhã e apostando no paradigma que foi referido pelo Instituto de Apoio à Criança, nos laços permanentes e afetivos e em todos os dados científicos que já estão mais do que estabilizados e que levaram a que 18 países, para além de todos os Estados que têm Estados que já aprovaram a adoção. Relativamente à procriação medicamente assistida também, do nosso ponto de vista, um compromisso absoluto, e gostávamos de sensibilizar as pessoas para o drama que é querer-se ser mãe, e dizerem-nos que não, porque somos mulheres sozinhas, e isso dói muito. Dói muito saber que um casal que tem problemas de fertilidade pode recorrer a um banco de esperma, um casal de sexo diferente, mas uma mulher sozinha ou um casal de mulheres não o pode fazer. E certamente não incentiva a natalidade. E dói. E eu sei que dói. E sei, no caso, na pele. E também no caso do IRS. Coisas mais concretas como o IRS. Porque, efetivamente, casais hoje com filhos a seu cuidado têm dois progenitores que amam, cuidam e cuidam financeiramente de uma criança, mas naturalmente conta apenas um dos membros do casal para efeitos de coeficiente familiar. E, portanto, dizer que para nós, numa lógica assente na liberdade, na igualdade, na não discriminação, no direito ao livre desenvolvimento da personalidade, no direito à família por parte destas crianças, na ideia de que há um grande consenso nesta matéria, o que obviamente não é igual à unanimidade, e numa rejeição absoluta, que devia ser uma rejeição para celebrar, de não padronização moral da sociedade, estamos absolutamente convosco e no Parlamento faremos todos os esforços e neste trabalho em concreto fará parte certamente das nossas recomendações aquilo que aqui trouxeram tão emocionadamente até nós e que nós agradecemos. Muito obrigada. Tem a palavra a deputada Rita Rato. Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a ILGA, na pessoa da sua Presidente, a doutora Isabel de Virta, e do seu Vice-Presidente, o Dr. Paulo Corte Real, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de saudar a intervenção que aqui fizeram, a luta que têm vindo a travar em defesa dos direitos das crianças, das famílias e da natalidade, que é esse também o tema destas audições que aqui têm acontecido, o que estão a acontecer em várias comissões, mas nesta comissão. Dizer que
nós entendemos que é particularmente importante ouvir a ILGA neste contexto, pelas questões e pelas reivindicações que aqui colocaram relativamente a 3 aspectos: coadoção, PMA e adoção, sobretudo pela importância de estarmos a abordar matérias que têm a ver com a violação de direitos que já são reconhecidos e o não reconhecimento de direitos a estas crianças e a estas famílias. E recordo-me particularmente uma audição em que também o Paulo Corte Real teve a oportunidade de participar, representando a ILGA, sobre os direitos de maternidade e paternidade, uma audição pública que à data o PCP tinha realizado, e de que, sobre um conjunto de matérias que estavam a ser colocadas sobre a violação de direitos, exatamente a ILGA colocava de que, neste caso, há um não reconhecimento e, portanto, não há sequer a possibilidade de exercício destes direitos porque eles não são reconhecidos. E, de facto, nós, ainda aqui na audição anterior, estivemos a abordar as questões com o Inspetor-Geral da ACT sobre a violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho e, de facto, matérias que aqui nos trazem sobre coadoção e adoção levam-nos a refletir sobre o facto de muitos pais e muitas mães não poderem, nos seus locais de trabalho, invocar a necessidade de exercício desses direitos, porque não são reconhecidos como tal. E, portanto, entendemos que as questões que aqui nos trazem são importantes, sobretudo num quadro de afirmação das diferentes concepções de família, dos diferentes tipos de família, da família dos afetos, que é, sobretudo, uma dimensão que entendemos importante, contra um modelo único de família e de concepção de organização da família e mesmo da sociedade. E por isso entendemos que as matérias que aqui nos trazem são particularmente importantes, devem ser refletidas também no relatório final, e dizer que entendemos que pese embora o desfecho relativamente à adoção, foi um desfecho particularmente negativo e grave, do ponto de vista da desproteção destas crianças e do não reconhecimento de direitos fundamentais a estas crianças e a estas famílias, entendemos que não é uma luta perdida. Naturalmente que nós muitas vezes dizemos isto no PCP, quando se luta nem sempre se ganha, às vezes perde-se, e particularmente dói perder e custa muito em matérias fundamentais, mas ainda assim entendemos que é um caminho que é iniciado e que já não pode ser travado, e portanto entendemos que foi importante ainda assim, e que deve continuar com vista à garantia plena destes direitos, e da parte do PCP o nosso compromisso também é esse, e cá estaremos. Muito obrigada. Tem a palavra a deputada Francisca Almeida. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar a ILGA Portugal e saudá-los por estarem aqui presentes hoje. Dizer que, da minha parte e da parte do PST, como é concebido, há diferentes visões sobre esta matéria, e isso faz parte da idiosincrasia do PST. E, portanto, para mim, é difícil expressar na minha intervenção aquelas que são as diferentes visões que o Partido Social Democrata e os seus deputados têm sobre estas mesmas matérias. Haverá visões mais conservadoras, visões mais progressistas, visões mais moderadas, e isto é um catálogo cuja nomenclatura eu estou a utilizar mais por comodidade do que propriamente por considerar que é cientificamente acertada, é mais por uma questão de facilidade. Eu, pessoalmente, a minha posição sobre isto é conhecida, não vale a pena estar aqui nem a repescar a minha posição sobre a questão da adoção e da coadoção, nem sobre o processo legislativo que decorreu nesta casa e sobre o qual eu tive uma oportunidade de apresentar uma declaração de voto, e portanto acho que o caminho que tem que se fazer para o futuro a bem das crianças, mais do que propriamente estar aqui a revisitar o passado, é interessante, e há pouco tempo definiram-me a mim própria como uma conservadora que tem uma visão progressista, na perspectiva de que, de facto, para mim, eu pauto-me porque quero nos conservadores, mas de facto acho que o Estado deve dar espaço para famílias e para pessoas que tenham visões
diferentes, mais conservadoras, mais progressistas, mais moderadas, e aqui reitero, dizendo que estou a usar estas nomenclaturas por uma questão mais de comodidade do que de acerto científico das mesmas. Mas digo mais uma vez que não sou acompanhada nesta visão por todos os deputados do meu grupo parlamentar, e que isso é conhecido, e que tradicionalmente nestas matérias o grupo parlamentar do PSD dá liberdade de voto aos seus deputados, independentemente daquele que foi o processo legislativo que aqui correu termos na anterior, ainda nesta sessão legislativa, creio eu. Relativamente à adoção, e porque isto é mais para vos ouvir do que propriamente para eu tecer considerações ou para fazermos nós próprios considerações, eu perguntava relativamente à questão da adoção, e porque isto acho que é importante de facto para que fique claro, não só para o PSD, mas para todos os grupos parlamentares, quais é que são os constrangimentos jurídicos que se colocam a uma criança que vive numa família com 2 pais ou 2 mães, neste momento, e que está legalmente adotada apenas por um elemento desse casal. Eu sei que isto foi discutido, e eu própria tenho conhecimento desses constrangimentos, mas eu acho que é necessário que isso fique claro, até para que depois seja vertido no próprio relatório, e portanto, se nos pudessem dar nota disso, acho que depois seria útil para que pudesse ser vertido em relatório, para que pudesse ficar plasmado, para poder ser equacionado. Bom, não havendo mais inscrições, eu de qualquer maneira gostaria de dar aqui uma nota, que é uma nota pessoal. Portanto, eu estou aqui no exercício das funções de Presidente da Comissão, em exercício, neste caso, não eleito, o que é um pouco antidemocrático, mas, naturalmente, representando aquilo que é o Parlamento. Eu gostaria de dizer aos nossos convidados, e, portanto, eu posiciono como deputado pessoalmente nessa ala, que poderá ser considerada conservadora, etc., ter votado contra esse diploma. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer aqui aos nossos convidados, mas com toda a sinceridade. 19 anos de Parlamento, nunca houve votos definitivos no Parlamento. Quem luta por algo, quem continuar a lutar, sabendo que o que está a defender é aquilo que está certo, há de um dia conseguir. Não há votos definitivos no Parlamento. Essa é uma das grandes coisas bonitas do Parlamento e dos Parlamentos. E da vida. E há uma outra coisa, já agora uma segunda nota pessoal, que isto também já vai tarde, estamos há muitas horas a trabalhar. Em 19 anos de Parlamento eu nunca critiquei um deputado de qualquer partido pelo seu voto. Acho que é um princípio fundamental. E o segundo princípio é respeitar aquela que é a decisão do Parlamento. Por vezes a decisão do Parlamento eu também não gosto dela, porque votei do outro lado. Não sei se estão a perceber. Portanto, esta é a questão que tem a ver, estas duas questões têm a ver com aquilo que eu gostaria de dizer como Presidente desta reunião que estamos aqui, é que essa luta que querem fazer para defender uma determinada visão é uma luta que deve e pode continuar, naturalmente, sempre na perspectiva de que não há nada definitivo. Então, se há matérias que não são definitivas, esta é uma delas. E, portanto, era essa nota que eu gostaria de dar. E até só dar pela vossa luta, pela forma como pretendem que haja essa mudança em Portugal, e, portanto, isso é naturalmente bem-vindo até no âmbito desta discussão que estamos a ter, que são as políticas que têm a ver também com questões relacionadas com a adoção, com as crianças, com os jovens e com as famílias. E, portanto, naturalmente que essa posição é bem-vinda. Esta nota pessoal que eu gostaria de dar, dizendo isso claramente, eu estive contra, votei contra, não tenho nenhum problema em fazê-lo como deputado, sempre assumi o meu voto, naturalmente que também sou daqueles que passa a vida à espera de ser convencido. Tem a palavra para responder. Nós, se calhar, dividimos aqui um pouco as respostas. Deixa-me, se calhar, começar por si. Ainda bem que não há votos definitivos. E nós sabemos isso, e por isso também, de alguma forma, é que estamos aqui. Nós viemos aqui, sobretudo, dar aquela que é a nossa visão sobre o que é a parentalidade, o que é uma família, o que significa ser mãe e pai, o que deve significar ser mãe e pai, e o que é ser filho e filha acima de tudo. A questão da coadoção
enfim, é muito recente, foi de facto injusto e, mais do que isso, foi um insulto. E a diferença é essa, a diferença, se calhar, entre as nossas visões. Nós não estamos parados no tempo à espera que a lei mude abstratamente. Para nós, neste momento, é o Matias, o Simão, o Luís, a Ana, a outra Ana, o Edgar, o Guilherme, o outro Guilherme, a Georgina. Eu posso continuar aqui durante minutos a falar em crianças concretas que conheço, que gosto, muitas delas de idades diferentes, muitas delas acompanhei os projetos parentais muito antes de serem concretizados dos pais e das mães, e são crianças que já está, para quem esta lei já vem tarde e já virá tarde, e a questão, a pressa e a urgência tem sobretudo a ver com isso. Em relação à sua questão concreta, não são só as crianças que foram adotadas apenas por uma pessoa que se deparam com as dificuldades do dia-a-dia. Não, eu gostava só de fazer esta nota, porque muitas das vezes, quando falamos em parentalidade de pessoas LGBT, a expressão até costuma ser adoção gay. Mas acho que é importante que fique claro que estamos, sobretudo, quando estamos a falar destas famílias e das famílias que não foram protegidas com a coadoção, estamos a falar, sobretudo, de casais de mulheres que saíram do país e que foram fazer uma PMA a um país onde estes constrangimentos não existem e que está disponível para qualquer mulher ou para qualquer casal de mulher que o queira fazer. E, portanto, quando falamos destas famílias, estamos sobretudo, é importante, é só um pormenor, mas estamos sobretudo a falar de mulheres, de crianças que vivem com duas mães. O que é que são os constrangimentos no dia-a-dia? Aqueles que possa pensar de uma família em que um dos membros não é encarado como tal pelo Estado. Isto é de tudo, não é? Desde o caso dramático, e tiveram a oportunidade de receber a carta da Fabiola, de uma família em que de facto houve uma doença grave e que felizmente não passou disso, mas em que as crianças estavam numa posição muito vulnerável, porque a única pessoa a única mãe à qual tinham uma relação legal estava numa situação de doença grave, e as crianças, ninguém se sabe muito bem o que é que aconteceria se tivesse havido um desfecho mais trágico. Mas não é só nestes casos absolutamente graves, é tudo, é o cotidiano, é o acesso em hospitais, é ter que ser nomeado encarregado de educação para ter direito de ir à escola, e é um encarregado de educação, não é uma mãe. Os exemplos, o IRS, como a deputada, se sair do país com uma declaração, pronto, enfim, sabem como funciona. Para nada, em nenhum ato do Estado, aquela criança é reconhecida como filha daquela pessoa que na maioria das vezes, e eu volto a frisar que estamos a falar maioritariamente de casais de mulheres com filhos, na maioria das vezes planeou a criança. São crianças que foram planeadas em conjunto por um casal com um projeto de parentalidade conjunto e que, portanto, até contam nas estatísticas da natalidade, mas que para o Estado são filhos e filhas de mães solteiras. Pois eu, de alguma forma, também complementaria esta ideia, mas respondendo também primeiro ao Velosa, de facto, é verdade que nós já enfrentámos ao longo dos tempos diferentes votações neste Parlamento com resultados diferentes, e não encaramos nem encaramos da mesma forma os resultados de outras votações como encaramos o da questão da coadoção, precisamente porque há uma diferença de substância. Há uma diferença de substância, há uma diferença de responsabilidade. E há uma diferença que é a diferença que permite ou não permite esse respeito que nós gostaríamos de poder ter, não é? Portanto, quando falamos de crianças e quando falamos da sua fragilidade adicional, é difícil compreender que, de alguma forma, a vontade de discriminar, precisamente, seja superior a esses interesses que são supostamente superiores. Portanto, estamos a falar de uma questão em que as posições no PSD, para além de moderadas e conservadoras, também foram extremistas. E vale a pena marcá-lo, porque não é típico, de facto, foram atipicamente extremistas, de resto, no que diz respeito a esta questão, porque estamos a falar, mais uma vez, de uma questão pacificada na Europa
e em relação à qual o próprio Comissário Europeu de Direitos Humanos escreveu ao Presidente eleito da primeira Comissão, explicando precisamente que era obrigatório, face à decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, para o Estado português, cumprir a Convenção Europeia de Direitos Humanos e, como tal, garantir a possibilidade de coadoção em casais do mesmo sexo, se ela existe em casais de sexo diferente. Isso foi tornado claro ao próprio Parlamento. Isto porquê? Porque há um consenso na Europa, havendo exceções únicas, que são a Rússia, a Roménia e a Ucrânia, que não são os paradigmas de direitos humanos que Portugal, certamente, nas suas novas responsabilidades, quererá seguir. E, portanto, não estamos a falar de uma decisão como a decisão face ao casamento de pessoas do mesmo sexo, em que, de facto, não existe essa obrigação de direitos humanos, não está estabelecida. Não estamos a falar de questões como o próprio acesso à adoção, à candidatura à adoção, porque aí estamos a falar da rejeição de casais e da candidatura de casais. Estamos a falar da proteção de crianças. E, nesse sentido, há uma diferença substancial que nós gostaríamos, de facto, que, já que o Parlamento, já que não foi claro ainda para este Parlamento, possa vir a ser. Essa é uma questão importante a frisar. Não, é que de facto... Pois, mas é estranho que não tenha já sido, sobretudo depois de um grupo de trabalho, de cartas que foram ativamente ignoradas. E nesse sentido, obviamente que a nossa reação é uma reação emocional porque tem a ver com crianças que nós conhecemos, mais uma vez, e que temos precisamente uma dificuldade de compreensão sequer do tipo de decisão que foi tomada na sequência de todo o trabalho que foi feito e da partilha de experiências concretas dessas famílias e dessas crianças neste próprio Parlamento. Para além disso, no que diz respeito à questão da promoção da natalidade, vale a pena marcar, e em resposta também à deputada Isabel Moreira, e relacionando um pouco com a questão da natalidade, que a lei, mais uma vez, também congruência no que diz respeito à permissão da adoção singular, portanto, reconhecendo a possibilidade de uma mulher ou um homem individualmente se tornar mãe ou pai, e proibindo mulheres solteiras de aceder à procriação medicamente assistida, o que, por sua vez, faz com que as mulheres recorram a outros países em que a maioridade e a capacidade de mulheres tomarem decisões de forma consciente e responsável está estabelecida há mais tempo. Como, por exemplo, em Espanha, que desde 1988 qualquer mulher tem acesso a estas técnicas. Portanto, nós estamos a falar, mais uma vez, de realidades distantes, nem de questões, enfim, particularmente complexas sequer, até porque dentro das técnicas de procriação medicamente assistida a inseminação artificial será das mais simples, e o que temos é precisamente uma restrição absolutamente incongruente com a legislação que existe no que diz respeito à adoção singular, no sentido de não permitir precisamente a uma mulher decidir em consciência tornar-se mãe. E essa questão é uma questão que vale a pena frisar também. Outra ainda tem a ver com o número de pessoas que estamos a falar, porque a partir do Estado português, ao restringir estas possibilidades a um conjunto de pessoas, falo a um conjunto significativo de pessoas. Estamos a falar de acordo com as estimativas habituais, não é? Qualquer coisa como perto de 10% das pessoas. Portanto, são 10% das mulheres que estão em causa. Não é exatamente suficiente se estamos a falar de promoção de natalidade. Pelo contrário, é obviamente fundamental termos em atenção que estamos a falar de muitas mulheres que precisam naturalmente ter acesso à realização dos seus projetos parentais e de condições que permitam que eles sejam de facto exercidos. E se calhar, só mais uma... Só uma nota. Uma nota. De agradecimento ao PCP e à senhora deputada Rita Rato. É sempre bom saber que esta questão levou a ter-vos do nosso lado de alguma forma e temos a certeza que na próxima sessão legislativa o resultado será diferente. Olha, tenho só uma inscrição. Ia dizer qualquer coisa? Não. Era só mais uma nota, mas se vai haver mais alguma intervenção. Ok, então. Claro. Então eu acho. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu também cumprimento de forma muito concisa e rápida a senhora Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ILGA Portugal, e queria dizer-vos que admiro muito o vosso combate, que é um combate que aparentemente, eu sublinho, aparentemente surge de uma minoria, mas que depois conseguiu revolucionar toda a maioria, que é a maioria do país e do Parlamento, suscitando, aliás, um debate aceso aqui nesta Casa e uma revolução também de consciências das pessoas, mas naturalmente vingou aquilo que era a democracia, convenceu-se quem se quis convencer de uma forma e não se convenceu quem não se quis convencer
dessa forma. Mas, como disse o Sr. Deputado Hugo Velosa, e é verdade, as votações esgotam-se no momento em que são feitas, mas não são votações eternas, vitalícias, definitivas e, portanto, pois, isso não. Isso é mais para subvenções. E, portanto, nunca se sabe o que é que vem aí. Agora, eu tenho aqui apenas duas questões para vos colocar. O Sr. Professor há pouco colocou o ponto já numa delas. Porque eu fui nomeado o relator na primeira comissão de todo este, para fazer a súmula e a síntese daquilo que se aqui vai passar, e portanto tenho uma responsabilidade acrescida de perceber as coisas. E eu não faço aqui nenhum tipo de juízo, nem emito opinião acerca daquilo que eu entendo sobre esta matéria. É preciso contextualizar a vossa vinda ao Parlamento. Nós não estamos a falar aqui nem de coadoção, nem do substrato da coadoção, nem dos princípios filosóficos ou ideológicos que informam esse vosso combate. Estamos apenas a tratar da implementação e a concretização prática de medidas legislativas que possam vir a promover a natalidade. E a pergunta, e a proteção das crianças, naturalmente, e a proteção das crianças e das famílias. Pode-se enquadrar. E eu queria ver se era esse o enquadramento que faziam. Porque eu vou-vos fazer uma pergunta que pode parecer rudimentar, mas não é. O que é que, no vosso entender, a coadoção contribui para a promoção da natalidade, tendo em conta que as crianças já existem? Eu estava exatamente... Se as senhoras deputadas quiserem trocar de lugar, eu farei a pergunta às senhoras deputadas. Eu estava a dizer que eu precisava de perceber tudo, porque vou ser o relator e vou ter que transcrever no relatório aquilo que é a vossa posição e quero ficar clarificado. E, portanto, eu não estou com isto a integrar, digamos, nem induzir a vossa resposta, nem a integrar a minha pergunta naquilo que é apenas a promoção da natalidade pura e dura, sem esquecer, naturalmente, a proteção das crianças. Se é por aí, eu já percebi, já entendi. A segunda questão, o Sr. Professor também já focou, não sei se foi com esta contextualização. Uma vez que a questão da procriação medicamente assistida e a permissão para que casais lésbicas e solteiras possam aceder a esta técnica medicamente assistida para ter filhos tem repercussões orçamentais. Naturalmente que tem repercussões orçamentais, porque presumo que o que se pretenda é também aqui algum apoio do ponto de vista apoio financeiro com participação do Estado nesse tipo de procriação. Não sei se é, se não é. Mas mesmo que eu não seja, eu queria perguntar se tem alguma noção do ponto de vista quantitativo quantas mulheres lésbicas é que já procuraram recorrer a este tipo de procriação, se têm alguma noção disto, ou mulheres solteiras. Se têm ou não têm alguma noção, porque isso poderá ser importante sobre um determinado ponto de vista. E era esta a questão concreta que eu queria colocar. Então não é uma inscrição. Não está desinscrita. Está desculpada. Exatamente. Temos ali aquele futuro jovem, futuro deputado, mas já foi embora. Pronto. Então agora tem a palavra a deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. São duas coisas muito rápidas que me esqueci de dizer naquele meu enquadramento que justificava a adesão a todos os vossos pontos por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que agora esta intervenção me fez recordar, que tem a ver com um ponto que me parece que nos esquecemos, que é, já foi aqui referido, porque tem de se justificar, não é? Cada uma das propostas, a hipocrisia que é, por um lado, uma mulher, por exemplo, poder adotar singularmente, mas não poder recorrer à procriação medicamente assistida. Mas não se referiu à hipocrisia que é um gay ou uma lésbica poderem adotar singularmente, mas dois gays ou duas lésbicas não poderem adotar. Ou seja, eu, se for lésbica e viver com uma mulher, posso adotar singularmente e toda a gente sabe que a criança vai ser criada por duas mulheres. E o Estado vive bem com isso.
mas se as duas quisermos candidatar ab início para melhor proteção da criança, porque somos duas e teremos vínculo legal, o Estado até agora apanha um susto. E, portanto, isso também me parece uma hipocrisia grande e acho que é um argumento que também deve ser reduzido. Finalmente, relativamente à procriação medicamente assistida, que não é, eu acho que diz respeito a muita gente, como já aqui foi dito, para mim o argumento financeiro, enfim, responderão, mas não é argumento, trata-se de um direito fundamental, um direito à maternidade, mas eu queria dizer que para nós, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e das reflexões que já fizemos e de um projeto de lei que, nomeadamente, o Dr. Pedro Delgado Alves, eu própria e a Dra. Elsa Paes já fizemos e que foi chumbado, nós vemos como um direito fundamental. Portanto, assim como uma vez numa audição relativamente à coadoção se disse fosse uma família e o direito deveria ser assegurado, apesar de eu saber que são muito mais as mulheres que querem aceder à procriação medicamente assistida, bastaria eu saber que haveria uma mulher a querer recorrer à procriação medicamente assistida, que o direito deveria estar assegurado. Imagino que nenhuma mulher em Portugal, sozinha, é o meu caso, tenha procurado a procriação medicamente assistida porque sabe à partida que lhe está vedada. Então vem a palavra para responder. Ser muito rápida. Sr. Deputado, a sua primeira questão, de facto, acabou por respondê-la. Nós trouxemos a coadoção porque... Exato, não é apenas a natalidade e não encaramos assim, mas proteção das crianças. Obviamente que houve um processo legislativo super recente e muito forte nas nossas memórias em que crianças foram desprotegidas, foi exatamente o contrário. Portanto, aqui estamos a discutir a proteção, quando escolheram ou foi escolhido desprotegê-las, quer dizer, é uma incoerência tão óbvia que se calhar nem deveria avançar muito mais por aí, está explicado. Em relação à PMA, pois o preço da natalidade, não é? É um problema, a natalidade neste país, mas reduzi-la a termos económicos é uma questão. Ok, está bem. Está bem. Sabiam quantas pessoas... Mas também pergunto, também falou em repercussões orçamentais, pois, mas a questão é que é crime recorrer à PMA. Ou seja, mesmo uma clínica, por exemplo, há várias clínicas espanholas que têm filiais em Portugal, o processo muitas das vezes é tão cínico como os casais de mulheres fazerem ou as mulheres solteiras fazerem o processo inicial, as ecografias iniciais em Lisboa e depois atravessam a fronteira para fazer a fertilização pagando o seu bolso. Ou seja, mesmo que uma pessoa esteja disposta a pagar pelo sistema privado, não pode fazê-lo porque é crime e está, portanto, a incorrer em crime, quer a clínica que o fizesse ou os médicos que assistissem, ou médicas, quer a mulher ou o casal de mulheres. Portanto, não só a questão não se pode colocar nesses termos, como ainda por cima seriam uns termos um pouco estranhos quando há uma grande preocupação pela natalidade e, portanto, qualquer mulher que queira ter filhos é uma boa mulher para ter filhos, ou deveria ser, não é? Se qualquer criança que nasce em Portugal é um décimo de uma percentagem, é mais uma criança. Pois de alguma forma precisamente não é isso que está em causa, não é? Quando se fala de natalidade, o que em termos do que dizem, aliás o próprio tema deste grupo, não é? E a resolução fala sobre aprofundar os direitos de crianças, os direitos das famílias, e isso antecede a questão da promoção da natalidade. Ou seja, nós temos um sistema que de facto, e ainda bem, estabelece como prioritária essa proteção antes de qualquer medida no sentido de promoção da natalidade, não é? Portanto, há aqui um enquadramento e uma lógica, não é? Não temos números, conhecemos muitas famílias que recorreram à procriação medicamente assistida, noutros, não é? Mas não temos isso. Agora, o que temos, de qualquer forma, eu acho que essa é que é a questão fundamental, não é? É uma não separação entre as duas coisas, ou seja, quando falamos de proteção de crianças,
quando falamos de proteção quando falamos de promoção da natalidade, antes temos que falar de proteção de crianças, não é? É precisamente o nome da resolução, não é? E é essa a nossa forma também de encararmos esta questão. E, portanto, naturalmente que nós queremos que todas as famílias tenham condições para terem crianças, não é? E isso inclui também os casais do mesmo sexo, e inclui também mulheres solteiras e homens solteiros, mas isso só faz sentido se, antes disso, estiverem garantidas precisamente essas condições que, por sua vez, permitem que as crianças se desenvolvam enfim, na sua plenitude. Agora, é importante esta lógica, porque nós estamos a falar de uma lei que, neste momento, nomeadamente no que diz respeito à questão da adoção, não é? Estabelece aquilo que há 10 anos o Dr. Luís Vilas Boas, na altura, era responsável pelo acompanhamento da lei da adoção, que há 10 anos dizia que é basicamente mais vale uma criança estar numa instituição do que ter a infelicidade, foram estas palavras, de ser criado por um casal do mesmo sexo. Ficou famoso, tal como ficou famoso ter dito que ser lésbica não era ser mulher na plenitude natural do termo, porque, tal como ficou famoso a referência ao carinho falso dos casais homossexuais. E estranhamente, esta questão da natalidade, eu lembro-me, enfim, agora também se me permitem a referência pessoal, lembro-me de ter visto o Primeiro-Ministro anunciar a necessidade de promover estas medidas ao lado precisamente desta pessoa, que tem esta visão difícil. Estranhamente foi uma escolha, mas que naturalmente, para quem tem memória para quem tem memória desta situação, não é? Torna de facto a questão complexa, sobretudo porque põe em causa a filosofia do sistema que vai estar na base de qualquer tipo de políticas que possam surgir deste grupo de trabalho. Porque precisamente não pode nunca ser com base numa lógica de exclusão, não pode nunca ser com base numa lógica em que os direitos de crianças não são postos, não antecedem o preconceito. E isso é obviamente uma prioridade, não só, que julgamos que não é só nossa, julgamos que é mesmo uma prioridade do nosso país, pelo menos queremos crer que o será, e portanto vale a pena frisar que estamos a falar de uma visão global e da necessidade de adequar a lei a esta visão que põe em primeiro lugar o interesse de crianças e não qualquer tipo de estrutura ou de modelo familiar, permitindo, pelo contrário, condições para que qualquer tipo de estrutura familiar que tenha condições para dar afeto e garantir o desenvolvimento adequado de uma criança possa fazê-lo. É o oposto, no fundo, do que tem sido afirmado com todas as exclusões que existem neste momento na lei e que foi reafirmado recentemente, porque a questão da coadoção e da proteção é fundamental para que as pessoas possam ter os seus projetos. Ou seja, idealmente nós queremos poder decidir em liberdade concretizar projetos parentais e ter, obviamente, o mesmo tipo de possibilidade de concretizar projetos parentais que casais de pessoas de sexo diferente têm. É tão simples como isto. E, no entanto, é precisamente isso que é negado de uma forma sistemática. Portanto, é claro que as questões estão relacionadas e é importante frisar. E agradecemos mais uma vez Bom, nós é que agradecemos naturalmente a vossa presença e, muito sinceramente, os contributos que trouxeram. O objetivo destas audições é haver contributos para projetos legislativos, discussão na Assembleia da República e, portanto, esse objetivo foi atingido com a vossa posição, que ficou aqui claramente marcada. Nós agradecemos a vossa vinda e desejamos naturalmente as maiores felicidades e, do ponto de vista pessoal, dizer-lhes que estou convencido que nada é imutável na vida e um dia hão de ser resolvidas essas questões democraticamente e com uma forma, com um Parlamento a votar. É uma convicção pessoal, mas talvez baseada no facto de estar há muitos anos e de entender que há uma alteração de mentalidade que se vai notando no Parlamento e nas pessoas e, portanto, esse trabalho está a ser feito. Pode levar o seu tempo e julgo que um dia atingirá o seu objetivo. Muito obrigado.